vida de Esaú. Quem já leu a história de Esaú? Esaú, irmão de Jacó. Então, a gente só vê o lado ruim de Esaú, né? A gente só vê o lado que ele, né, vendeu a primogenitura, que ele fez e que ele aconteceu. E Esaú, ele deixou muito aprendizado para nós. Eu acredito que se Deus fez com que Esaú nascesse, que Isaac orasse por Rebeca, que era estéril, e ela engravidasse, tivesse 2 filhos, Deus tem um propósito na vida de Esaú. Amém? Não é por acaso que ele nasceu, como nós não nascemos por acaso. Amém? Então, vamos ler, tá em Gênesis 25. Vocês nunca leu, vocês precisam ler. Como que você, Rose, como que você sabe de tudo isso? Lendo. Ninguém veio com uma varinha de condom aqui no meu cabeça, a Rose sabe. Não. Tem que ler. A Bíblia está aqui para a gente ler. Nós vamos aprender história de pessoas só lendo. Ouvindo palavra, a gente aprende. Mas nós vamos aprender mesmo quando nós pararmos e lermos a palavra. Aí nós vamos entender que tem muita coisa boa para a gente aprender. E nunca acaba, viu? Você lê, depois você vai ler de novo. Quantas vezes eu já li esse texto e nesses últimos dias que chamou a minha atenção? Lembra o último dia que eu falei sobre Ada? Eu já tinha lido sobre a vida de Ada, mas foi um dia que saltou aos meus olhos a história de Ada. Então não desistem de ler a palavra nos sustenta, nos alimenta. Tem coisa nova para nós todos os dias aqui na palavra. E aqui fala, né, sobre no 19 fala da descendência de Isaac. Aí fala que no começo de 25 fala que Isaac orou para Deus dar uma mulher para ele. Deus deu Rebeca. Tem toda a história e você vai lendo. E quando Isaac se casa, aí ele vai orar porque a esposa era estéril. E aí ele vai orando e Deus concede a bênção. Rebeca fica grávida, como a Roberta ficou de gêmeos. Olha que bênção, glória a Deus. Deus dá a bênção certa para a pessoa certa, né, Roberta? Então assim, e ali Isaac orou. Ó a prova de que Deus ouve a oração, gente. E não só foi naquela época, Deus ouve as orações nossas de hoje também. Se você está com um problema que é só Deus, então você está... Aí você conseguiu a coisa certa. Quando a gente fala é só Deus, aí é mais tranquilo, que a gente sabe que Deus faz. Amém? E no 19 ele fala das descendências de Isaac. Aí ele vai no 27. Aqui eu vou ler no 24. Ele fala assim, ó: cumpridos os dias para que desse à luz. Não, vou começar do 19, que é importante, porque Rebeca ela fica meio confusa. Quem nunca fica confusa? Como assim, Deus? Quem nunca? Né? E Rebeca aí fala assim, ó: são essas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu, e de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que eu vivo? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca lhes deu à luz. Aí vem a história de Esaú, né, que foi onde Deus mais falou no meu coração. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó.
Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom, porque Edom quer dizer vermelho. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração. Sei que a Roberta já orou, mas é algo assim para Deus tocar no nosso coração, para Deus falar conosco. Faz sua oração, pede para Deus. Você já ouviu o que vai ser falado? De repente você tem algo que você precisa entregar nessa tarde, algo que você precisa consertar nessa tarde. Então não perca a oportunidade, fala para Deus com as suas palavras. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta tarde reunidos no teu nome. Deus, nós cremos que o Senhor já estava aqui nos aguardando, Pai, porque a tua palavra nos garante que onde estiver 2 ou 3 reunidas no teu nome, ali o Senhor se fará a presença. Então, Pai, é através dessa tua presença, é através, ó Deus, da tua palavra que nós lemos agora, é através das tuas promessas sobre as nossas vidas que nós nos reunimos aqui, não somente para ouvir o que o Senhor tem para nós, mas também para te adorar, para dizer palavras de adoração a ti, para dizer a ti também aquilo que nós necessitamos, ó Deus, aquilo que são as nossas necessidades e aquilo também que são os nossos desejos, Pai, porque cabe somente ao Senhor decidir o que é melhor para nós, Pai. Então, Deus, aquieta os nossos corações para que possamos ouvir de Ti o que o Senhor tem para nós nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém? E quando eu comecei a ler essa palavra sobre, nossa, Esaú vendeu a primogenitura, e a gente sempre já ouviu palavras sobre isso, né? Só que assim, a gente ouvir, e quando Deus fala com a gente sobre aquela palavra, é diferente. E Deus começou, eu ali estudando, eu falava: Deus, Esaú, o que eu vou falar sobre Esaú? E começou a vir aquelas perguntas, né? O que pode ser para nós essa tarde o nosso prato de lentilha? O que tem nos oferecido como um prato de lentilha que nós temos aberto mão de coisas que nós já recebemos do Senhor? O que nós temos trocado por um prato de lentilha? O que nós temos deixado aberto mão por um prato de lentilha? Esaú, ele não tinha noção do que ele estava fazendo. Se você continuar lendo a história, você vai falar: como assim? Não era só ser o primeiro filho. Não era só apenas ter o direito de ser chamado primogênito. Ele abriu mão de muito mais coisas. Só que aí, se a gente olhar e falar: nossa, que cara, desculpa a palavra, burro. Ele tinha direito de tudo e abriu mão por causa de um prato de comida. Só que nós temos aberto mão de muito mais coisas do que a primogenitura por causa muito menos do que um prato de comida. E Deus começou a ministrar no meu coração coisas que nós fazemos, coisa que eu faço, que eu tenho aberto mão da presença do Senhor na minha vida por causa de coisas passageiras. Nós abrimos mão da presença do Senhor na nossa vida por causa de coisas passageiras dessa terra. Não, Rose, mas eu sou crente desde que eu nasci. E crente também perde a presença de Deus. Parar de buscar a presença do Pai, vai chegar uma hora que não tem mais. Nós nos manteremos cheios se nós continuarmos buscando. Esaú, ele abriu a mão. E uma das minhas devocionais, eu li uma história que eu achei muito parecido com o que Deus estava ministrando no meu coração. Fala assim: há uma cena na famosa ópera La Bohème em que 2 homens estavam sofrendo durante um inverno violento em Paris.
Um deles, um escritor, dedicou horas incontáveis à sua obra. Ele está com tanto frio que mal consegue se concentrar na escrita. Não tendo dinheiro para carvão ou madeira, para acender uma fogueira, em um momento de puro desespero, o escritor joga todo o manuscrito inteiro na fornalha. Em segundos, a pilha de papel com toda a sua escrita é reduzida a cinzas. Este escritor sacrificou o seu sonho, tudo pelo que trabalhou por um fugaz momento de conforto. Ele cedeu. Quantas vezes nós temos cedido? A gente cede. A gente cede. Aquele momento que a gente faz um comentário que não deveríamos fazer. Aquele momento que a gente olha para um lugar que não deveríamos olhar. Aquele momento que a gente compactua com algo que nós não deveríamos compactuar. Nós temos trocado por um prato de lentilha a presença de Deus. Nós temos trocado o direito. Jesus conquistou para nós o direito de filhos, mas muitas vezes nós colocamos em risco o nosso direito de ser filhos. Porque não existe isso, uma vez filho, sempre filho. O que nos separa do Pai é o pecado. Então, se nós não estamos em pecado, nós estamos separados. Nós deixamos de ser filhos. E eu comecei a olhar, eu falei, Deus, isso é muito sério. Esaú não foi só o cara que abriu mão da primogenitura. Ele cresceu com raiva. Ele cresceu magoado. Ele cresceu revoltado. Tanto que, se a gente continuar lendo o livro de Gênesis, com a ajuda da mãe dele, ele fugiu do irmão para não ser morto. E foi aí onde Jacó teve toda a história que vocês, eu acho que conhecem mais a história de Jacó do que de Esaú. Esaú, ele fez aliança com o povo que não deveria fazer. Esaú, ele desobedeceu aquilo que era para ele fazer. Jacó não, Jacó foi para onde morava a família da mãe dele e foi aonde ele foi enganado também pelo sogro. Ele queria casar com Raquel e ele casou primeiro com Lia. Ele foi enganado. Então não pense que o que nós vamos fazer hoje não vai ter algo que vai vir a respeito disso lá na frente. E foram anos que Jacó viveu longe de Esaú, com aquela sombra do que ele tinha feito. Porque a gente não esquece o que a gente faz. Ah, não, eu fiz, nem esqueci. Ei, sério que eu falei isso? Lembra sim. A gente lembra das coisas erradas que a gente faz. E Esaú, ele lembrava do que o irmão tinha feito com ele. Imagina nós, quando somos traídos, o quanto nos dói. Esaú era um homem como nós, doía nele. Ele foi traído pelo irmão, pela mãe, que a mãe ajudou Jacó a enganar, e Jacó enganou o irmão e enganou o pai. Outra coisa que mais para frente, se vocês forem ler, quando Isaac chama o filho e fala, me prepara um prato, porque eu não sei até quando eu vou viver. Esaú vai para o campo caçar para fazer o ensopado para o pai. A mãe ouve, olha a nossa postura de mãe como é sério. Ela ouve, o que ela fala para Jacó? Vai lá, pega 2 cabritos que eu vou fazer o ensopado e você vai levar para o seu pai. Jacó fala, mãe, ele é peludo e eu não tenho pelo, eu tenho a pele lisa. A gente dá um jeito. Ela coloca a pele do cabrito nos braços e no pescoço de Jacó. Quando ele se aproxima de Isaac, Isaac fala, mas quem é você? A voz é de Jacó, mas o cheiro é do meu filho Esaú. E sabe o que Deus falou para mim? Quantas vezes nós temos sido enganados com vozes, achando que é voz de Deus e não é voz de Deus. Temos tomado os caminhos errados porque nós não conhecemos a voz do nosso pai. Isaac abençoou Esaú, e abençoou Jacó, e Esaú ficou sem a bênção da primogenitura, porque Jacó enganou o próprio pai. E nós muitas vezes estamos sendo enganados. Tomamos decisão sem ter certeza que é a voz de Deus. Não, mas foi o pai que falou comigo. Nós temos que estar com o ouvido aguçado para saber que é a voz do nosso pai. Nós não podemos perder a doçura, esquecer a doçura que é a voz do nosso pai, para não tomarmos decisão erradas. E aqui, qual a diferença de Esaú para Jacó? Esaú, ele tomou outro rumo. Mas Deus já tinha falado, serão 2 povos, 2 nações. Um vai ser forte, o outro vai ser fraco. E hoje, eu anotei aqui,
o pai dos edomitas que habitaram numa região que hoje é conhecida por Acaba. Ainda não acabou esses lugares, né? Ainda não acabou, ainda tem os nomes. Se a gente pesquisar, a gente vai vendo. Só que Jacó, ele foi para lá, trabalhou para Labão 7 anos para casar com Raquel. Labão o enganou e fez ele casar com Lia. Ele trabalhou mais 7 anos para casar com Raquel. Só que você imagina, todas as vezes que Jacó deitava no travesseiro, será que ele lembrava de tudo que ele tinha feito lá atrás? Claro que lembrava. E ele sabia que um dia ele ia ter que pôr a cara lá e falar: e aí, Esaú, vamos acertar nossas contas. Nosso passado vai vir à nossa porta se nós não consertarmos. Por isso que é bom a gente andar ali, em retidão. Por isso que é bom, dia após dia, nós nos examinarmos nós mesmos e falar: Deus, o que eu fiz hoje? Me perdoa. Porque nós erramos toda hora, em todo tempo. Até Jesus voltar, não existe o santo, senão a gente já teria sido levado. Então nós precisamos nos examinar todos os dias. Perguntar para Deus o que Ele quer que façamos, aonde estamos errando. Senhor, me corrige. Senhor, eu quero andar em retidão contigo. Pai, eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir o teu segmento. Eu preciso saber para onde o Senhor quer que eu vá. E Ele responde como Ele respondeu Rebeca. Ele não nos deixa sem nos dar comandos. E aqui a diferença de Esaú e Jacó. Jacó, ele fez tudo isso, trabalhou anos ali. E ele casou com as 2 filhas de Labão, tio da sua mãe. E ele casou com elas. Só que ele sabia que ele tinha algo para consertar. Ele sabia que tinha um passado obscuro. E que todas as noites aquele passado ficava ali na orelha dele. E o que Jacó fez? Um dia, quando ele voltava para se encontrar com Esaú, que Deus colocou os dois frente a frente, o que ele pensava? Pronto, ele vai me matar. Qualquer um ia pensar isso. Imagina, tomo tudo que é do meu irmão, a primogenitura, o amor da minha mãe. Só o meu pai, ele era o preferido do meu pai. Da minha mãe, ele não era o preferido. Então, na hora que ele me encontrar, ele vai dar cabo da minha vida. É óbvio. Qualquer um ia pensar isso. E qualquer um na situação de Esaú ia querer isso também. Vamos ser sinceros, né? Primeiro ia dar umas boas bolachadas na ideia dele, depois a gente sentava e liberava o perdão, não é assim? Mas Deus, ele tem o tempo dele, tem as estratégias dele. Quando Jacó fez o quê? Vocês vão e eu vou ficar aqui fazendo o quê? Orando. Jacó, ele orou. Jacó, ele teve mudança de vida. É a diferença entre Jacó e Esaú. Não é que nós não teremos momentos difíceis, não é que nós não faremos coisas erradas, faremos sim. Mas a diferença está na nossa atitude. Como nós vamos reagir depois do que eu fiz de errado? Vai vir o arrependimento? Vai querer o conserto? E Esaú, ele foi embora, deu continuidade na vida dele, fez aliança com o povo que não era para fazer, e Jacó casou com um da família da mãe, com a família que era para casar. Jacó foi fazendo tudo certo. Quando ele chegou uma hora, ele falou assim: agora eu não tenho mais para onde fugir. E o que ele fez? Ele foi passar a noite orando. E o que ele fez para o anjo? Se você não sair, eu não te solto. E ele tem um nome trocado. Por quê? Ele teve mudança de atitude. Jacó teve mudança de atitude. De um enganador, de um que mente, de um que falsifica, de um que engana pai, engana irmão, tem o nome mudado para Israel. Por que nossa vida não tem mudança? Por que continuamos como Esaú? Por que continuamos levando a vida de uma maneira como que eu quero levar? Porque nós não temos uma intimidade com Deus e falamos: Deus, eu preciso mudar. Nós não confessamos os nossos erros. Se mente, pai, eu estou mentindo, me ajuda a parar de mentir. Se fofoca, pai, eu sou fofoqueiro, eu preciso parar de fofocar. Se cobiça, pai, eu cobiço, eu preciso parar de cobiçar. Se fala mal, se comete blasfêmia, se comete maledicência, Senhor, eu não estou conseguindo sozinho, eu preciso parar com isso, está ficando feio. Jacó fez isso. Eu preciso de uma bênção, eu não vou desistir. Nós desistimos no primeiro minuto. Eu vou orar. Aí a gente vai lá orar. 5 minutos de oração, quando chega já está lá, cochilando.
Como que vamos segurar o pé do anjo? O anjo já foi embora fazia tempo. Vai ter o nome mudado como? Nunca. Aí continuamos a nossa vidinha medíocre, uma vidinha que não tem mudança, numa vidinha que não transforma, numa vidinha que não faz a diferença. E tá tudo bem. Viemos aqui, assistimos o culto, vamos embora para nossa vida normal. O fogo cai no domingo, Deus dá comandos no domingo, acabou, vamos embora para casa, só foi aquele momento. Por quê? O que tem acontecido conosco? Acabou? Não, não acabou. Talvez um dia Jacó pode ter pensado, acabou. Não acabou. Tá difícil? Tá, mas não acabou, porque Deus não desistiu de nós ainda. Deus ainda olha para nós e fala, tem jeito para o meu filho. Tá chorando? Tem jeito. Não tá acabado. Meu casamento está destruído? Não, não está destruído, porque Deus ainda não deu a última palavra. Meu filho está nas drogas? Não está acabado, porque Deus não deu a última palavra. É assim que nós temos que ver. Esaú, ele abriu mão da primogenitura dele. Nós temos aberto mão de coisas muito mais importantes do que a primogenitura. Nós temos aberto da presença do Pai. Nós temos aberto da leitura da palavra. Nós temos aberto mão da presença de Deus nos nossos lares. Temos aberto mão. Pelo TikTok, pelo Instagram, pela televisão, pelo Facebook. É o nosso prato de lentilha do dia de hoje. Ou não é? Está um no canto no celular, o outro no outro canto no outro celular. E aí? Temos tido uma vida diferente? Temos vivido igual. Mas quando lemos aqui, e aí? Quando eu leio a palavra lá dos 2 irmãos do filho pródigo, eu falo, Deus, os 2 estavam na tua casa e eles não te conheciam. Um teve a cara de pau de chegar e falar, eu quero o que é meu. Pelo menos ele sabia que ele tinha direito. E muitos de nós estamos aqui dentro e não sabemos que temos direito. E tem aqueles que estão sempre aqui dentro e não desfrutam do que é seu por direito, porque nem sabe que é dele. O filho que não saiu foi melhorzinho do que o outro? Não, ele era igual. Porque ele não sabia que ele tinha direito de um cabrito para comer com os amigos. Será que nós temos sido diferentes? A palavra de Deus, ela nos confronta o tempo todo. O que você tem feito de diferente do filho pródigo? Cantamos lá, sou filho, agora eu posso dizer, Aba, eu posso... Será que sabemos mesmo? De tudo que nós temos direito? O dia que a Júlia pregou aqui, ela falou de desejo. O que está na palavra? Alegra-te do Senhor, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Por que nós não temos? Pede, não recebe, por quê? Porque a gente não sabe nem pedir. A gente só faz oração pedindo, Pai, cuida do meu filho. Pai, livra o meu filho do Covid. Pai, guarda o meu filho na escola. Pai, guarda o meu marido no trabalho. Pai, guarda isso. A gente está pedindo. E muitas vezes a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Roberta falou, vamos ser gratos. Oração com ação de graça. Está aqui. Por que a gente não faz? Porque a gente não lê. Ação de graça. Temos que ter um coração grato ao Senhor. Por este tempo, por essas luzes, por esses líderes que nós temos, pelos nossos pastores, pelos nossos presbíteros, por aqueles que estão aqui, pelo Jorge que está aqui o tempo todo quebrando algum cantinho e arrumando de novo. A gente não agradece, a gente só reclama. E Deus vai abençoar como? Não tem como. Imagina Esaú, quantas vezes ele... Mas se eu pego aquele cabra, eu dou cabo da vida dele. Será que Esaú falava isso, gente? Eu vou perguntar para ele quando eu chegar. Será que Esaú está no céu? Olha quanta pergunta. Eu ia falar para ele, você quis matar seu irmão? Lógico que quis. Nós somos carne e osso como eles eram. Nós somos carne e osso como eles eram. Sabe outra coisa que pode ser o seu prato de lentilha, o meu prato de lentilha? A falta de perdão. Quinta-feira o presbítero Ricardo, encerrando o culto, ele falou sobre perdão. Gente, falta de perdão é coisa séria. Não está matando quem nem sabe que te feriu, está matando você mesmo. Fica remoendo aquilo. Ah, mas se eu pegar, eu vou falar um monte, eu vou falar isso. E fica remoendo. Quem está morrendo?
Quem pisou no seu pé ou você que está ali o tempo todo só pensando naquilo? Libera perdão, é mais fácil. Vamos viver feliz. E quando Esaú encontrou com Jacó, ele bateu no Jacó? Não. Deus já tinha ministrado no coração dele. Por mais ruim que ele fosse, por pior que ele fosse, ele já liberou perdão para o irmão. O que é isso? Está liberado perdão. Será que nós temos esse coração? Falamos mal de Esaú muitas vezes. Nossa, tu é cabeçudo, hein, filho? E será que nós temos o coração perdoador como Esaú teve? Diante de tudo o que aconteceu com ele, será que nós perdoamos? Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Nós temos que aprender a ouvir o que Deus tem nos mandado fazer. Nós não sabemos. Domingo teve algo aqui maravilhoso. Posso contar, pastor? Pode? A gente estava na intercessão, os presbíteros aqui, o pastor Tony ali, e de repente o líder da intercessão veio falar com o pastor Tony aqui. E o presbítero Gilson saiu aqui antes dele chegar. Só que só entende as coisas de Deus quem quer entender, quem tem ouvido para entender, quem tem ouvidos espirituais, quem tem uma vida na presença de Deus. Porque Deus faz o tempo todo, só não entende quem não quer. Deus deu um comando para o líder da intercessão, que é o Flávio. Ele veio falar para o pastor Tony e ao mesmo tempo ele falou para o presbítero Gilson: vai falar com o meu servo Flávio que eu acabei de dar um comando para ele. Quando o Gilson saiu para encontrar o Flávio estava vindo aqui. Eles desencontraram e o Gilson voltou. Isso não é de Deus? Deus não está aqui? Deus não está operando no meio de nós? E por que a gente fica com cara de ué? Eu ouvia o choro dos nossos líderes aqui na frente do altar. Eles estavam chorando para se amostrar. Tudo uns homens grandão, né? Pastor Tony, 2 metros, tudo aqui, ó. Chorando para se aparecer? Não, chorando porque eles sabem que eles precisam de Deus. Chorando porque eles sabem que eles precisam da graça de Deus para comandar a igreja. Acha que é fácil comandar uma igreja? É responsabilidade. Nós não estamos lidando com uma empresa, com um boleto que tem que ser pago. Nós estamos lidando com vidas. E isso é muito importante. Um deslize de um líder deste acarreta muitas coisas na vida sentimental e espiritual de uma pessoa. É sério. É sério. Então está na hora de nós parar de mimimi e ler a Bíblia e orar e fazer a nossa parte. Foi triste quando o Silvio, como líder de louvor, pegou o microfone e falou: igreja, nossos líderes estão aqui, vamos orar por eles. Você não ouvia um aleluia, você não ouvia um pio. Você não ouvia a igreja intercedendo pelos líderes. Isso é bom? E aí, cadê a igreja? É fácil malhar o líder. É fácil falar que o líder não está orando. E você está fazendo sua parte? Quem está orando em casa pelo líder? Quem orou pelo seu líder hoje? Você que está na sua casa, você já orou pelo pastor Misael, que está lá em Goiânia, aprendendo um pouco mais para passar para nós? Pelos líderes que estão aqui todos os dias? A gente não ora, a gente fica ali, só quer que eles vem, dá, e a gente não faz nada. A gente precisa acordar e entender que nós crescemos, nós somos adultos, somos responsáveis também por essa igreja. Somos responsáveis também pela palavra que é ministrada ali. Ah, e o louvor não fluiu. Você orou pelo louvor na semana? Nossa, o pastor pregou nada com nada. Você orou pelo pastor durante a semana? Para que o pastor, Deus liberasse na vida de quem pegar o microfone aqui e liberar uma vida abençoada na nossa vida que está sentada aqui? Essa é a nossa função. Então não adianta a gente só culpar o próximo. Ah, mas Esaú trocou por um prato de comida. Aí o que ele falou? Eu já vou morrer mesmo, de que me vale a primogenitura? Ah, o tempo já está acabando mesmo, então para que eu vou querer? Oi? Na Bíblia não fala isso. Enquanto Jesus não voltar, vão dar-se para o casado, vão casar, vão viver normal. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Então nós temos que viver uma vida na presença do Pai. E não é só aqui, debaixo desse templo. Não é só aqui, nessas 4 paredes. Eu comentei da outra vez a pergunta que o pastor Tony fez na reunião de líderes sobre quando nós oramos pela igreja, o que nós vemos na nossa igreja. E Deus ministrou no meu coração.
Ele não nos quer só aqui, Ele nos quer lá fora. Eu falei isso e vou repetir. Jesus não fazia milagres dentro de templo, Jesus fazia milagre lá fora. Jesus não pregava só no templo, Jesus pregava para a multidão lá fora. E quem ia atrás da multidão? A multidão ia atrás de Jesus ou Jesus ia atrás da multidão? Nós temos ido atrás de Jesus? Nós temos buscado a presença de Jesus? Não eram os discípulos que buscavam pela multidão. A multidão ia atrás de Jesus e buscava. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela se jogou no chão, no meio da multidão, para tocar nas vestes de Jesus. E nós queremos sentar aqui e ficar assim, como as estátuas. Não fui para isso que eu fui chamada, desculpa. Nós precisamos acordar, fazer como Jacó fez, sabe? Fazer como Jacó fez. Jesus, eu quero a minha bênção, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou prosseguir. Temos perdido, estamos na campanha de prossigamos para o alvo. O que tem nos tirado do nosso alvo? Coisas pequenas nos tira do alvo, né? Coisas pequenas nos tira do alvo. O dia que o presbítero Ricardo pregou sobre o alvo, ele falou: se nós que lá nas Olimpíadas, se queimar a largada, você já está eliminado. Se você pisar na linha da direita, você está eliminado. Se você pisar na linha da esquerda, você está eliminado. O que vai ter de crente eliminado? Meu Deus, eu vou ser uma, né? Imagina. Jesus fala, vai, eu fico, será que eu vou? Será que é para eu ir? Já fui eliminada. Rose, vai reto. Aí eu, será que é para eu ir reto? Dou aquela deslizadinha, pisei na linha direita, já fui eliminada. Prossiga para o alvo, olhou, foi. Isso é seguir para o alvo. Nós temos perdido o nosso alvo. As coisas do mundo têm sido mais atrativas. Os pratos de lentilha têm nos tirado do alvo. Isso é muito sério. Isso é triste. Porque eu olho e falo, Deus, por mais que eu faça, eu posso ficar o dia inteiro na rua pregando a palavra, eu posso virar à noite pregando a palavra, eu posso fazer o que for, que não vai ser o suficiente para agradecer ao Pai tudo que Ele fez por mim. Às vezes, esses dias eu estava em casa indignada comigo mesma. Saí do emprego porque Deus mandou eu sair do emprego. Eu quero você na minha obra. Amém, eu vou fazer sua obra. Já tentei arrumar vários empregos, já tentei fazer. Não dá, não vai. É melhor desistir. Não vai. Eu falei, mas Deus, o Senhor me tirou do meu emprego só para eu ir lá à tarde na quarta-feira? Não. Não. A semana tem 5 dias. Na quarta-feira eu vou lá à tarde. É só isso? Eu falei, não, Deus, tem alguma coisa errada. Ou eu não estou te ouvindo, eu não sei, porque não é só para isso. Não é só para isso. Deus tem muito mais para mim. Tem muito mais para você, para você, para você que está em casa. Só que nós queremos ficar ali, ó. Comer o nosso prato de lentilha, do nosso ensopado maravilhoso e sentar e ficar lá. É isso que Deus tem para nós? Deus quer que nós nos despertemos assim, ó. A Júlia foi para a África, lindo, maravilhoso, não consegui assistir tudo, mas assim, Deus usou a vida da Júlia poderosamente. Só a vida da Júlia que Deus quer usar a minha, quer usar a sua, quer usar a nossa. Só precisamos nos dispor, nós precisamos abrir a nossa boca e falar deste Deus. Os dias são maus? São, mas nós não podemos nos calar. Nós temos que ouvir o que Deus tem para nós. Nós temos que fazer o que Deus quer que façamos. Outra coisa que Deus ministrou no meu coração. Quantos sonhos que estão adormecidos. Quantos sonhos adormecidos. Porque Deus não quer realizar nossos sonhos. Deus não quer que nós sejamos agradados. Ele vai anular a palavra dele. Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Por que que nós temos tantos sonhos na gaveta? Eu tenho certeza que a Roberta tem um sonho, né? Ela só sonhou em ser mãe de 3, né, Rô?
Ela sonhou com mais coisa. Você tem sonho. Nós temos sonhos. E por que que não tem sido realizado? Por que que não tem sido realizados os nossos sonhos? Quando eu falo de sonho, eu falo, Deus, o meu sonho é fazer sua obra. Mas tem coisas do dia a dia que eu sonho. E Deus não vai realizar porque é do dia a dia? Vai, Ele se alegra em nos servir. Quando nós estamos aqui, eu fico feliz porque eu estou servindo. E eu fui chamada para servir. Quando eu monto uma decoração, eu fico feliz porque eu estou servindo. Nós temos que nos alegrar quando nós servimos. E quando nós entregamos um copo de água para o nosso vizinho, que de repente está por ali, isso é servir. Façamos com alegria. Quando nós ouvimos alguém que está passando por um problema, isso é servir. Nós precisamos servir. Às vezes nós ficamos tristes, não é porque nós estamos, uma tristeza dentro de mim, não. É a tristeza do Espírito Santo que está dentro de você e você não faz nada. Talvez o Espírito Santo falou para você, fala lá bom dia para sua vizinha que está com problema no casamento, e você, passou reto. Vai ficar triste, porque é o Espírito Santo que habita em nós que se entristece. Não é porque nós estamos tristes, a tristeza não é nossa muitas vezes. Não é tempo de dar abraço, mas a gente pode bater um papo. Não é tempo de ficar, aglomerando, mas nós podemos sentar no lado de fora de casa, do condomínio, e bater um papo com alguém que está necessitado. E Deus se alegra disso. Jacó, ele entendeu. Ele errou, feio, mas ele entendeu que ele precisava da presença de Deus. Ele entendeu que ele precisava ter uma mudança de vida. Enquanto nós não entendermos isso, nossa vida vai continuar igual. Muitas vezes triste, porque o Espírito Santo vai se entristecer. Muitas vezes abatidos, porque temos uma guerra para lutar e não sabemos nem que arma usar. A maior arma que nós temos na nossa mão é o sangue de Jesus. É a primeira arma. As outras armas você vai orar e vai ser ousado, que isso a intercessão aprende. Senhor, eu vou para tal guerra. Qual arma eu vou usar hoje? Qual arma, Senhor? Às vezes é uma espada, mas às vezes é algo pequeno. Dependendo da guerra que você vai. E isso a gente da intercessão aprende. Mas qualquer um pode aprender. Se você pedir para o Espírito Santo, ele vai falar, olha, você recebeu hoje tal arma, vai lá e guerreia. A primeira é o Espírito Santo, mas tem as demais. E a gente não pode parar porque nós temos guerra. Em Tiago ele fala assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Ele não falou que a gente não ia ter problema. Ele falou que os nossos problemas nos trariam o quê? Maturidade, integridade. Porque é nos problemas que a gente faz o quê? Se joga, faz como Jacó. Segura o pé do anjo, vai orar. Eu preciso de uma bênção. Eu preciso que o Senhor me fala comigo. Eu preciso de uma direção. Eu preciso que o Senhor fale o que eu faço com isso aqui. Eu estou buscando algo que Deus precisa me responder. Todo mundo tem algo que precisa que Deus responda. Então, se a gente orar só 5 minutinhos e for embora, na hora que o anjo estiver chegando, você está saindo. Eu lembro o pastor Davi, uma vez, ele falou, ele é juiz, ele atendia uma mulher, e um dia ele estava no escritório dele, e a mulher ligava e falava. Quando ele ia falar, ela desligava o telefone. Ela ligava outra vez, ela falava. Quando ele ia falar, ela desligava, ele não conseguia falar com ela. Um dia ele estava orando. Ele é pastor. E ele disse que orando, ele ia sair, o Espírito Santo falou, lembra daquela mulher? Você está sendo igual a ela. Você ora e vai embora. Quando eu vou falar com você, você sai. Será que a gente não tem feito isso? Será que quando a gente fala, Deus não me responde, não é por isso? A gente não para ouvir Deus. A nossa vida é tão cheia de pratos de lentilha que a gente não consegue parar nem para ouvir Deus falar. Aí começa, né?
no WhatsApp, começa a ligar para a irmã. Irmã, ora para mim, pelo amor de Deus, que não é pecado pedir para a irmã orar, é necessário, mas Deus quer falar conosco. E é tão gostoso quando Ele fala com a gente, é diferente. É aquela voz diferente, é aquela presença diferente, que muda o nosso rumo, muda a nossa história. Mas nós precisamos ter este momento. Outro texto que ele fala, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. E como nós vamos ter este escape? Somente se nós buscarmos a Deus, porque quem vai falar para nós é Ele. Quem vai nos mostrar o escape, como quem vai nos mostrar a arma que devemos usar, é Ele. Temos que aprender. E como nós vamos aprender? Aqui. Está tudo aqui. Está aqui. Temos que parar de ter preguiça de ler a Bíblia. Ler e saber que nós somos vencedores. Não é só clichê, sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Não é isso. É falar com certeza, com confiança. É falar com aquela certeza, porque não foi alguém que te falou, porque foi o próprio Pai que te falou. Você é vencedora. Amém? Então nós não podemos nos abater com as coisas deste mundo. E eu fui muito confrontada quando eu comecei a ler essa história. E eu comecei a ler e eu fui lendo, já li Gênesis várias vezes, mas assim, passou a ser uma história, eu falei, Deus, quanta coisa o Senhor tem aqui para nos ensinar. Leia na sua casa, senta, tira 10 minutinhos cada dia, que vai chegar uma hora que os 10 minutos vai aumentando. Tem dificuldade de orar meia hora? Começa orando 5, vai aumentando. Quando você vê, você já vai estar ali para sair. Nossa, eu tenho que sair, já deu o meu horário. Por quê? Passa a ser gostoso, ser gratificante a presença de Deus na nossa vida. E é diferente um lar que você entra, que tem a presença de Deus, que tem oração, e um lar que você entra, que não tem isso. Você sente. E isso é função de quem? A Júlia é craque nisso. A Júlia tem 3 filhos assim, ó, na presença de Deus. Agora, Deus só está aumentando as bênçãos de tudo que a Júlia plantou. A Júlia não colheu isso agora por acaso. Uma filha na Jocum, o outro também na Jocum. Uma filha agora, esposa de pastor, glória a Deus. Gente, olha isso. A Júlia é ou não é um exemplo? A gente tem que falar de pessoas que têm exemplo, porque ela orou. A Júlia orou para que os filhos dela ficassem na presença de Deus. Eu tenho 2. E olha, dá trabalho para orar. Né, Cineide? Temos que orar o tempo inteiro. Os nossos filhos é responsabilidade nossa, mãe, não é do pai. A vida espiritual do nosso filho é responsabilidade nossa. Aí nós vemos a história de Rebeca. Deus tinha um propósito. Rebeca, ela agiu errado. Deus tinha um propósito naquilo ali, mas ela agiu errado. Eu falo, Deus, mas não é pecado o que Rebeca fez? Ela mentiu, ela amava mais um do que o outro. Eu olho para o Cauã e para a Beatriz, eu falo, eu não consigo amar mais um do que o outro, é tudo igual. Como é isso? Eu fico questionando. Olha a responsabilidade que Deus nos deu como mãe, como esposa, como coluna do nosso lar. Nós precisamos arregaçar as mangas e orar pelos nossos filhos. Clamar pelos nossos filhos. Se hoje está difícil, vai piorar. Ouvi o Cauã num joguinho dessa série aí que está todo mundo falando. Aí eu falei, o que você está jogando? Aí ele já olha assim, né? Ah, desinstala agora, mas está em tal. Se você jogar novamente, eu vou instalar o tal também. Vai ficar sem nada. Falei, tudo que você está lendo sobre isso, a função é de quem? Meu marido não estava em casa, quem ouviu? Aí eu ia esperar o meu marido chegar, olha, ele estava fazendo tal coisa. Não, eu já tenho que corrigir, a responsabilidade é minha. E uma coisa que Deus falou para mim quando o Cauã nasceu,
A responsabilidade da educação do seu filho não é da sua sogra, não é da escola, não é da sua mãe, não é da igreja. É sua, minha. Então eu sei que eu vou ter que dar conta. Não é porque eu sou boa, porque eu tenho que orar. E o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que é bom, vai me ajudar a fazer as coisas funcionar. Não é fácil para ninguém. Não foi fácil para Esaú aguentar a dor da traição durante anos. Cresceu ferido, cresceu magoado. Mas também não foi fácil para Jacó crescer com aquela dor da culpa. Ele saiu do meio da família dele com um sentimento de culpa. Eu errei. Vou me dar mal porque eu ferrei com a vida do meu irmão. Deus foi misericordioso com Jacó, porque Jacó, ele viu que ele tinha errado. Então nós temos que assumir os nossos erros, voltar atrás e falar: Deus, eu preciso da sua misericórdia. Deus, eu preciso da sua ajuda. Deus, eu preciso de ti o tempo inteiro, porque sozinho eu não posso ir nem até a esquina. Não é isso? Então que a história de Jacó, que a história de Esaú sirva de exemplo para a nossa vida. Que a história desses dois homens não fica só aqui. E quando olharmos para elas, nós possamos ver a atitude de um e a atitude do outro. Os dois erraram. Só que Jacó, ele se voltou para os pés do Senhor. Jacó teve a vida mudada, o nome mudado, foi abençoado. Teve o nome trocado. Povo de Israel. Israel, não é qualquer nome. Deus quer mudar o nosso nome. Só que para isso nós precisamos pegar os pés dele, nos ajuntar a ele, clamar pela presença dele. Senhor, eu não consigo sozinho. Amém? Não acabou, não acabou. Vamos permanecer na presença do Pai. Algum momento da vida de Esaú, eu acredito que ele falou: acabou, agora você o que da vida? Perdi minha primogenitura, perdi minha bênção, que meu pai já abençoou o meu irmão, perdi tudo, acabou. Não. Deus foi lá e não acabou, está aqui, você vai ser um povo, você vai ser uma nação, não tão forte quanto a de Jacó, mas ele foi uma nação. Não acabou. Não acabou. Deus falou muito comigo, não acabou, a história ainda não acabou. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar, pedir para Deus fazer com que nós lemos essa história novamente. Não é apenas uma historinha, é uma história que Deus nos deixou aqui, nos contou para que mudasse a nossa vida. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor permitiu que homens conduzidos pelo Teu Espírito Santo, Pai, escrevesse, ó Deus, cada história que serviria para as nossas vidas no dia de hoje, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida de Esaú, pela vida de Jacó. Obrigada pela vida de Rebeca, que nos deixou uma lição. Obrigada pela vida de Isaac, Senhor, que orou para que a esposa dele gerasse filhos. Senhor, obrigada porque nós podemos ler aqui na Bíblia, Pai, e ver que o Senhor muda a história. Como o Senhor mudou a vida de Jacó, Pai. Nessa tarde nós te pedimos, ó Deus, muda a vida dos nossos irmãos que precisam da Tua mudança, Pai. Senhor, que tenhamos um coração, ó Pai, flexível para ouvir a Tua voz, para ser conduzido pelo Teu Espírito Santo, para ser mudado, moldado pelas Tuas mãos. Senhor, que não tenhamos a nossa servidura, Pai. Que não tenhamos, ó Deus, o nosso coração endurecido, mas que sejamos, ó Deus, filhos para ouvir os Teus comandos, Pai. Senhor, que possamos, Pai, estar sempre prontos a Te ouvir. Que sejamos sempre prontos, ó Deus, a ouvir, ó Pai, para onde o Senhor quer que vamos, Pai. Como Jacó fez, ó Deus, naquela noite. Ele largou tudo, Senhor, e se prostrou ali e falou: eu só vou embora quando o Senhor me tocar. Eu só vou embora quando o Senhor mudar a minha história. Eu só vou embora quando o Senhor me dá a garantia que o meu irmão não vai me matar. Eu só vou embora quando o Senhor me der a garantia que eu conseguirei superar o que eu estou passando. Eu só vou embora quando o Senhor me der a garantia de que o meu casamento será transformado. Eu só vou embora quando o Senhor me der a garantia que o meu filho sairá das drogas. Eu só vou embora quando o Senhor abrir a porta do emprego que está fechado. Senhor, dai-nos este coração, Pai.
Coração sedento pela tua palavra, coração sedento pela tua presença, coração sedento por interceder pelos nossos, coração sedento por interceder pelos nossos líderes, coração sedento de interceder pelos nossos irmãos. Senhor, o Senhor nos ensina a orar um pelos outros, o Senhor nos ensina a amar uns aos outros, Pai. Então, Deus, dá-nos um coração ensinável nessa tarde. Que saiamos aqui, ó Deus, aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor. E que não fique só aqui, Pai. Mas que possamos sair daqui querendo ouvir mais de Ti. Querendo ler essa palavra e ver o que o Senhor ainda tem para nos ensinar através dela, Pai. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor olha para nós com os Teus olhos de misericórdia. Obrigada porque o Senhor olha para nós como Pai olha para o Filho. E é assim que nós somos Teus filhos, ó Deus. E nós Te agradecemos porque o Senhor nos recebeu como Pai. O Senhor nos deu o Seu único Filho para que nós fôssemos chamados de filho. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença. Obrigada pela vida dos meus irmãos que estão aqui. Obrigada pela vida daqueles que estão em casa e que nessa tarde eu creio que teve sua vida transformada. Aqueles que ainda vão assistir outro dia terão sua vida transformada, porque a Tua palavra transforma, a Tua palavra liberta, Senhor. E é assim que nós cremos, ó Pai. Vidas transformadas, vidas libertas em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno. Amém? Show? Você que está na sua casa, fique em paz, até semana que vem, em nome de Jesus, amém?